Boa tarde a todos. Nós vamos continuar o nosso estudo sobre traçado de diagramas de interação e vamos encerrar hoje, né? Então, nós já vimos que a rotina para o traçado de diagrama de interação é, primeiro, detalhar a geometria da seção transversal. Isso nós já vimos, né, com muito poucos dados. Nós já conseguimos fazer isso. Depois nós vamos iterar em todos os domínios de ruptura, em todos os estados limite e últimos possíveis, né, cabíveis. Né? Isso é feito simplesmente iterando a variável d de 0 a 14. Né? E a gente vai fazer isso de 0,1 e 0,1, então são 141 pontos. Né? Então, para cada D significa cada estado limite último, né, pertencente a um dos domínios de ruptura. Então, você acha a distribuição de deformações na seção, correspondente ao estado limite último D, né? Você acha os esforços resistentes, resultantes, né, das tensões no concreto, só no concreto, que é NRD de C e MRD de C. Então, esforço normal resistente resultante das tensões no concreto e momento resistente de projeto das tensões no concreto, só no concreto. Até aqui nós já vimos, certo? O que é que está faltando fazer? Achar os esforços resultantes das tensões na armação de novo. Os resultantes resistentes, né, na armação e momentos resultantes resistentes na armação, soma os dois e vai iterando, vai para o próximo D. Né? Então, nós vimos nas aulas passadas a distribuição das deformações, né, e nós vimos a integração das tensões no concreto de duas maneiras. Né? Uma é uma maneira simplificada, que é o diagrama, é o bloco retangular de tensões do professor Whitney, né? Que é o que vocês vão fazer na mão, tá certo? Então, é dado que ele transforma a distribuição das tensões de parábola retângulo num bloco retangular. Então, o esforço resistente de projeto, esforço normal resistente de projeto no concreto, é um multiplicador BHFC, que esse caso tem unidade de força, né? Multiplicado por um parâmetro adimensional, função de D, que é o RC de D. Né? Tem sempre um multiplicador que torna o resto adimensional. E o MRD de C é o BH2FC, isso aqui é uma força vezes H é um momento. Então, o que vem aqui é um parâmetro adimensional dependente de D, do estado limite último. Né? Então, essas duas fórmulas me dão o que eu quero, MRD de C e MRD de C. Né? Função de D, obviamente. Aqui estão os valores de RC de D e beta-C de D. Eles, obviamente, dependem da profundidade do eixo neutro, que é o Xi de D, que é dado por essa expressão, e essas informações do epsilon superior, o epsilon inferior, o neta superior e o neta inferior, é aquela famosa tabela que nós já vimos sobre a variável D. Né? Vimos também como fazer isso usando o diagrama parábola retângulo, sem nenhuma aproximação. Né? E, é claro, vai exigir uma integração, desde que você tenha um escravo, né, para fazer a integração numérica para você. Isso aqui é muito fácil de ser feito, né, porque você tem duas expressões absolutamente, são duas linhas de codificação. Né? Aqui tem uma pancada de coisa que você tem que fazer. Na mão você vai ter que fazer isso, é claro. Mas veja, se você tem um escravo para fazer as integrações, então, isso aqui é o BHFC, que é o nosso famoso multiplicador de forças, e aqui a integral em toda a seção de S de C, que nada mais é do que sigma C sobre o FC, ou seja, a gente adimensionalizou a relação constitutiva, a tensão da formação, né? Isso aqui passou a ser agora um número, né? E integrado em toda a seção transversal, neta variando de menos 0,5 a mais 0,5, neta Y sobre H, né? Então, isso aqui é em toda a seção transversal. E esse aqui, é claro, o multiplicador muda, é exatamente o que está em cima, você tem que multiplicar pelo braço de alavanca cada uma das contribuições infinitesimais. Então, aparece um neta também, é o Y, né, para dar o momento. Então, a gente já fez isso aqui, e o que falta agora é a resultante das tensões na armação. Então, tudo bem, vamos pegar aqui a nossa seção transversal e vamos olhar o RSI.
RSI é a resistência resultante no aço da iésima camada, tá certo? Então, a iésima camada, tá, a gente já sabe tudo isso, tá certo? Não sabe a resistência aqui, mas sabe qual é a armação, qual é a profundidade, qual é a deformação, né, em cada uma desses pinos, né, em cada uma dessas camadas. Então, o que precisa calcular, veja mesmo, é qual é a resultante das tensões na armação da iésima camada, que está a YI, e, portanto, está uma deformação εSI, que é um εS de YI e D. Né? Isso aqui é função de D, né? Claro, depende do nosso estado limite. Então, veja bem, tem aqui uma série de informações, a gente vai ver já já isso aqui, o epsilon de S, o ômega, né, que é o AST sobre BH, FYD sobre FC. Isso aqui é a taxa mecânica de armação. Né? Então, é a área total, né, vezes FYD sobre FC, e a taxa mecânica de cada camada é o W vezes o NI sobre o NT, que NI é o número de barras na 20ª camada, e NT é o número total de barras. Né? Então, quem é a resistência, né, quem é a resultante das tensões na armação na 20ª camada no estado limite D? Né? Então, vai ser o W de I, ou ômega de I, como queira, vezes FC sobre FYD. Isso aqui transforma a taxa mecânica na taxa geométrica, tá certo? E tudo que eu multiplico por BH, isso aqui vira a área de aço da 20ª camada, tá certo? Se eu multiplicar a área de aço da 20ª camada, que é isso aqui, vezes a tensão na armação, que é claro, aqui é o epsilon de SI, então é o sigma S, né, a curva tensão deformação da armação, do epsilon SI. Quem é? O epsilon de Y e D. Claro, tá certo? A deformação na 20ª camada dado o estado limite D. Aí eu pego aqui e coloco em evidência o nosso famoso multiplicador BHFC. Tira isso aqui fora, certo? Quem é o WI? O WI é o ômega I, como você queira, é o ômega NI sobre NT. Então, até aqui, tudo isso aqui é constante, tá certo? Foi feito assim? Porque BHFC e ômega são constantes, não vai depender da camada. Aqui começou a depender da camada, que é o NI sobre N total, né? Que é o ômega I. Né? Agora, sigma S sobre FYD, eu vou chamar de SS. A mesma coisa que eu fiz em concreto. Né? Eu chamei SC, era sigma C dividido por FC. Aqui eu vou chamar SS, sigma S dividido por FYD. Ou seja, esse cara de novo virou um número adimensional. Né? Então, se você olhar aqui, é E sobre FYD, seria a tensão epsilon S vezes epsilon dividido por FYD. Se epsilon for menor do que a deformação, cuidado, isso vai cair na prova 100% de certeza, certo? Se esse epsilon, o valor absoluto dele, for menor do que a deformação de escoamento. Se for maior, significa que você já escoou. Então, isso aqui é 1 ou é menos 1, concorda? Porque você já escoou. É claro que epsilon tem sinal, lembre-se. Epsilon negativa de tração, epsilon positiva de compressão. Então, aqui aparece ou mais 1 ou menos 1. Então, eu uso aqui um comando muito comum nas linguagens de programação, que é sign. Sign em inglês é sinal, né? Sinal de epsilon. Ele volta o número mais 1, se isso aqui for 0 ou maior do que 1, certo? E volta o número menos 1 se isso aqui for negativo. Então, é o que eu quero, né? Que é mais 1 ou menos 1. Então, isso aqui... Aqui está o programa que faz, o senhor tem disponível isso, né? O diagrama de interação. Então, quando você chega aqui, olha, eu tenho essas relações constitutivas aqui, tá vendo? O SC e o SS, né? Então, isso aqui, o SC nada mais é do que parábola retângulo dividido pelo pico, então fica 1 aqui, tá vendo? E aqui o SS é a tensão na armação dividido por FYD. Então, isso aqui é o que a gente já viu, né? Se é menor do que o epsilon deu, e é o sin se isso aqui for maior. Então, aqui fica entre menos 1 e mais 1 e dá exatamente
aquele gráfico adimensional que nós estamos precisando. Tá certo? Então, a resistência ou a resultante das tensões na armação na iésima camada, tá certo? É dado por BHFC, que é constante, W que também é constante, NI sobre NT, SS de epsilon de YI e D. Mas como no meu programa eu vou sempre usar variáveis adimensionais, eu preferi usar aqui o neta em vez do Y, porque eu uso o neta, né? Nós vamos tudo adimensional. Então, isso aqui é a resistência resultante das tensões na armação na iésima camada. Esse cara aqui, que a gente estava querendo calcular, tá certo? Ora, quem é a resistência, então? Quem é o esforço normal resistente? Aqui está faltando aqui um S, né? Um C não, tá? Isso aqui é no aço. Então, quem é o esforço normal resistente total? Vai ser a soma desses animais todos, variando da camada 1 até a enésima camada, tá certo? Então, eu ponho aqui em evidência BHFC ômega, tudo isso aqui é constante. Aqui, dependendo da camada, NI sobre NT, vezes SS de epsilon de neta ID. Então, isso aqui me dá o esforço normal, aqui está errado, tem que ter um S aqui, colocou um C, mas é um S aqui, né? Então, isso aqui é dado por essa expressão. Então, isso aqui é o esforço normal resistente na armação para o estado limite D. E o momento fletor? Bom, o momento fletor, eu teria que multiplicar esse animal por Y, certo? Então, eu teria que pegar o somatório do Y. Na hora que eu divido por BHFC, BH2FC, volta aquele esforço que tinha antes, e o Y que está multiplicado aqui, quando dividido por H, dá neta. Então, isso aqui é a mesma expressão, é claro, só que multiplicado por Y, que no nosso caso, como eu adimensionalizei por H, vira neta. Né? Aqui devia ter um YI, mas foi dividido por H, né? Eu multipliquei por H fora, dividi por H, então isso aqui ficou neta. Então, isso aqui são o esforço normal resistente devido à armação e o momento fletor resistente devido à armação. Certo? Então, olhando aqui para o nosso roteiro, calculado o esforço normal resistente na armação e o momento fletor resistente na armação, é só somar os dois, o concreto e o aço, que nós teremos, é claro, o esforço da seção transversal. Então, aqui está exatamente aquela expressão que nós tínhamos aqui, esforço uma BHC, ômega, NI sobre NT, SS de epsilon de neta I, D, que é o que está aqui, né? E o momento fletor é exatamente o que está aqui, BH2FC, né, que é o nosso fator do momento, vezes ômega, somatório das camadas de 1 até NC, de NI sobre N, que é o N total, neta I, né, que é o que está em cima, mas multiplicado pelo braço de alavanca, que é Y, dividido por H, que é neta I. Então, está aqui. E os esforços resistentes finais são a soma desses dois caras. Beleza. Então, chegamos lá no nosso roteiro de como calcular os esforços resistentes correspondentes a cada estado limite último D, de 0 a 14. Nós vamos usar não os valores do esforço normal e do momento fletor, e sim os valores reduzidos, né, adimensionais. Então, vamos dividir NRD pelo BHFC, que vai ser chamado NI doravante. Nós vamos encontrar NI várias vezes. Os senhores não encontraram ainda, mas encontraram MI. Estão lembrados, né? Que é o M dividido por BH2FC. Então, esse cara vocês já encontraram. Né? Então, isso aqui é um número, né? Porque eu estou dividindo o MRD por BH2FC, que é um momento. Então, isso é um momento. Dividido por momento vai dar um número. Então, isso é um fator adimensional, como nós gostamos. O correspondente ao esforço normal é o NRD dividido por BHFC. Né? Então, olhando aqui para o nosso resumo, se eu quiser saber o NI, eu vou dividir por BH. Vamos supor que a gente está calculando pelo bloco retangular de tensões. Tá? Então, o meu NI é isso aqui de BHFC, que é o RC. Tá? Então, isso aqui, o NI vai ser RC de D. E o momento?
o momento vai ser MRC de D dividido por BH2FC, que é RC de D 0,5 menos beta-C de D, que é exatamente o que está aqui, tá certo? Então, isso aqui é o Ni agora, né? Não nem o N nem o M, é o Ni do concreto, isso aqui é o Mi das tensões no concreto, certo? Eu vou agora somar com as resultantes Ni e Mi, então são esforço normal e momento vetor reduzidos, né? Reduzidos, da armação, que é isso aqui, é o que resta dividindo BHFC, que é isso aqui, ômega, somatório do NI sobre o N total, que eu chamei N para todas as camadas, do SS, do epsilon de neta I D, certo? E aqui no momento fletor, novamente vou dividir por BH2FC, vou somar o concreto à parte do aço, que é isso aqui dividido por BH2FC, é o que resta aqui, que é ômega somatório de I, variando até o número de camadas, de NI sobre N, neta I, que é o braço da alavanca, vezes SS, que é a tensão reduzida na armação de epsilon de neta I, D, certo? Então, isso aqui me dá o Ni e o Mi, que é a mesma coisa que N e M, só que adimensionalizados, né? Por um fator constante, né? Para o caso de bloco retangular de tensões. E se for parábola retângulo? Se for parábola retângulo, o Ni do concreto é essa integral de variando de menos 0,5 até mais 0,5, que é toda a altura da seção, né? Vezes SC de epsilon de neta e D, que é o que está aqui, tá certo? É o C de epsilon de neta e D. E aqui é a mesma coisa, tá? A contribuição da armação é exatamente a mesma do bloco retangular de tensões. É exatamente a mesma expressão. E para momento, para momento é dividido o Mi é dividido por BH2FC, isso aqui é integral de menos 0,5 a mais 0,5 de S de C de epsilon de neta e D, neta de neta, que é o que está aqui, escrito aqui. Né? Então, eu tenho as minhas expressões dos esforços normais resistentes, o momento formais resistentes, para cada estado limite D, só que adimensionalizados, né, ou forma reduzida, que é o Ni e o Mi. Então vamos para o nosso programinha de cálculo. Né? Então a gente já viu aqui é aquele famosa variável D, ele calcula o ômega, acha aqui a distribuição de deformações. Aqui é o bloco retangular, né? Como é que calcula o RC e o beta-C. Né? E aqui é a resultante, os esforços resultantes para o bloco retangular, de simplificado de tensões do professor Whitney. Aí tem um NIR e um MIR dizendo que é bloco retangular, tá? Usando bloco retangular. Então, exatamente o que está aqui, ó, é o RC mais aquele somatório, é exatamente o que está aqui, e o que está aqui embaixo é o que estará lá, tá certo? É o RC de D 0,5 mais somatório de ômega, essa coisa do neta, essa coisa toda, que é exatamente o que está aqui. É exatamente o que está escrito lá, está escrito aqui. Então, isso aqui é o bloco retangular, e é claro, para a parábola retângulo, é de novo aquela integral de SC, né? Do epsilon neta de... É o epsilon em função não do y do neta, é epsilon neta de neta e d de neta, que é exatamente o que está aqui, né? Mais esse somatório do ômega, mais o somatório do ômega, que é o mesmo que estava aqui. Já para o momento reduzido, é o MIR agora, não tem esse Rzinho aqui de parábola, de bloco retangular, isso aqui é usando parábola retângulo, tanto exato, né? Então, a integral de menos 0,5 do SC, que é exatamente o que está aqui, né? Vezes o neta de neta, né? Essa parte aqui, vezes o neta de neta. Mas, é claro, a parte do ômega, e está multiplicado pelo netazinho aqui, diferente daqui do SS, né? Para levar em consideração o braço de alavanca. Então, aqui estão as duas expressões, né? Calculam o N e o M reduzidos, mas é N e M, tanto para a parábola retângulo, como para o bloco retangular do professor Whitner, né? Então, aqui eu vou traçar o diagrama de interação. Então, foi o que eu fiz. Eu fiz o D variando de 1 a 141, porque é 0, 0,1, 0,2, 0, até 14, tá certo? Aí calculei o NR, esse R significa que é o bloco retangular, que eu tenho o NI já calculado, não é isso? O NIR, não é isso?
mas aí eu quero calcular o esforço normal mesmo. Aí volto a multiplicar pelo meu fator BHFC e o MR BH2FC vezes o MIRzinho do R, né? Esses dois caras que a gente achou nesse aqui. Então, isso aqui é parábola retângulo, é o diagrama de interação usando parábola retângulo, é o bloco retangular, desculpe, e parábola retângulo é esses N e R, sem o R pequeno, né? Sem o R pequeno aqui, que é exatamente o parábola retângulo, né? Então, vou traçar tudo isso em 141 pontos, e também encontrei alguns pontos notáveis, que é o limite dos domínios, tá? Então, você olhando aqui a plotagem, aqui está o diagrama de interação, é o MR e o NRD, para a seção transversal, para essa seção transversal aqui, 0,2 de 50 com 3 ferros, essa seção retangular. E só tem 2 camadas de armação. Então, esse é o diagrama de interação. Esse é o famoso diagrama de interação. Deixa eu baixar um pouco aqui. Esse é o famoso diagrama de interação. Esse é o M, R e o NRD em quilonewton e quilonewton metro. E você vê aqui aquela forma muito parecida, né, com aquele triângulo que a gente fez daquele material que era, lembra? Era elástico linear, era até morrer, até se esmagar ou fraturar, né? Mas é muito parecido, né, com aquele diagrama de interação. E o bico, né? Veja aqui o bico, esse ponto é exatamente o limite do domínio 3 para o domínio 4, aquela reta C. Não é exatamente o bico, né? Mas é muito próximo do bico, né? Então você vê que aqui é aquele D igual a 0, aqui é D igual a 40, compressão uniforme, tração uniforme, e aqui é aquela reta C, que nós vamos admitir que esse é exatamente o bico doravante, né? Se errarmos, vamos errar por muito pouco, né? Então, esse aqui é o diagrama de interação. Caiu aqui dentro, você está eleito. Caiu fora, a seção não suporta. Em vermelho está o diagrama retangular. Em azul, que é o mais correto, é o parábola retângulo. Você vê que a diferença é ínfima, né? É irrisória. Então, o mais certo é o azul, tá certo? O vermelho é o aproximado, mas aproxima muito bem o nosso diagrama. Então, nós já sabemos traçar o diagrama de interação. Então, a verificação de uma seção transversal, de posse desse diagrama, é trivial. É você plotar aqui o M e o N e ver se cai dentro ou cai fora. Então, isso aqui, qualquer 2 neurônios consegue resolver. Então, esse é o problema de verificação, consideramos resolvido em detalhe, né? Tem mais essa. Mas vamos agora para um problema um pouquinho mais complicado, que é o problema de dimensionamento das armaduras, certo? Então, aqui é o seguinte, lhe é dado uma seção transversal, BH, UFC, né, o FCK, né? E lhe é dado também, tem que ser dada a ideia do detalhamento da armação. Então, por exemplo, aqui você tem só 2 camadas de armação, pode ter quantas barras você quiser, tá certo? Mas só são em 2 camadas, né? E aqui você tem 2 camadas, mas na direção da maior dimensão do pilar, né? Aqui é completamente diferente disso, tá? Então, o que a gente vai usar depende de qual é, claramente, o detalhamento que você vai usar. Ele não vem com os nossos métodos, não vem já. Você tem que dar o detalhamento. Então, aqui, digamos, é em 2 camadas, o recobrimento bruto é D', e o delta é o D' sobre H, tá certo? E a pergunta é, qual é a armação necessária? Agora é o contrário, certo? Eu lhe dou MD e ND, lhe dou os pares de esforços solicitantes, ND e MD, e você vai ter que me dar de volta qual é a armação, tanto para esse detalhe como para este detalhe, certo? Não depende do detalhamento da armação, é claro. E é claro, o FCK e o FYK, é óbvio, né? Então, como é que a gente vai calcular essa armação? A armação necessária. Depois a gente vai ter que detalhar, então nós vamos ver isso aí como a gente fez para a laje. Você vê com a armação necessária, aí vai ter que ver as prescrições construtivas da norma, né? Então tem várias prescrições, nós vamos ver várias estupidamente importantes, né? Mas por enquanto a gente só quer saber qual é a armadura necessária, não a final, tá?
Então, nós temos 3 métodos para calcular essa armação. Primeiro é o uso de tabelas. O outro é o diagrama de interação, o uso de diagramas de interação, e o outro é de programas computacionais. Então, vamos ver primeiro de tabelas. Né? Então, a tabela do Miltinho, é do seu livro, ele dá para cada detalhe desse. O que é que significa o detalhe? Como é que está a armação e quem é o delta. Tá? Então, você entra na tabela com o NI e o MI solicitantes. Né? Então, é o ND sobre FC BH, esse é o solicitante. Né? E esse MI é MD sobre FC BH2 solicitantes, que foram informados a você. O FC é o 0,85 do FCD, é o nosso famoso FC, certo? Então, você entra, aqui tem os MIs e aqui tem os NIs, e aqui tem o ômega. Tá? Então, de posse do ômega, que é a taxa mecânica de armação, você transforma aqui na taxa geométrica e multiplica por BH, você vai ter o AS total. Então, vamos dar uma olhada como é que é essa tabela do Miltinho. Então, está aqui a tabela do Miltinho. É claro que ela depende, veja que tem uma tabela para uma coisa, para cada coisa dessa tem uma tabela. Tá? Então, depende do detalhamento. Então, por exemplo, aqui de cara eu dependo do D'. Então, D' sobre HA é o nosso famoso delta. Então, aqui é 0,10, que é usual para pilares. Tá? Pode mudar. Se você tiver um pilar dentro, por exemplo, de um solo, ele vai ter um recobrimento maior. Você vai ter que usar uma outra tabela, né? Um D favorável à segurança, não vai usar desfavorável à segurança. Então, esta distribuição está em 2 camadas. Aqui está mostrando 2 coisas. Primeiro, está mostrando 4 ferros. Não é isso, não. Você pode ter 10 ferros aqui, 10 ferros aqui, desde que seja 2 camadas. Tá? E ele está dizendo que o que você vai obter daqui, o AS que você vai obter daqui, vai ser, é o total, tá certo? Metade dele está aqui, metade está aqui. Não é, você não está calculando cada um, não, tá? Então, o AS que você está calculando, lembre-se disso, é sempre o AS total da seção transversal. Aí você vem, calcula o NI, o FC dele, o sigma CD dele é exatamente o nosso FC, tá certo? 0,85 do FCD. Então, ND sobre BHFC e o MD sobre BH2FC. Então, você vai ter um NI e um MI, certo? Então, de posse do NI e do MI, você vai ter que interpolar para achar quem é o ômega. Aqui estão os valores de ômega. Nós vamos fazer 2 exemplos. Não vai ter dúvida nenhuma. É simples de fazer, só que é um pé no saco. Né? Você vai ter que interpolar, porque ele não tem todos os valores. Não? E às vezes, bom, você vai ter que interpolar com certeza, certo? Em 2 vezes pelo menos. Tá? Então, encontrado o ômega, o AS é o W, o ômega, né, vezes FC sobre FYD, vezes BH. Se você botar BH em centímetros, vai dar em centímetros quadrados. Então, isso aqui tem para diversas detalhamento de armação. Nós vamos fazer para 2, vamos fazer para esses 2, vocês vão ver a diferença. Mas é claro que tabela é um saco. Primeiro, porque você vai ter que ter um mundo de tabelas, né? Porque depende do detalhamento da armação, depende inclusive do delta, né? E finalmente, você tem que interpolar manualmente, é um pé no saco. Né? Então, voltando aqui, nós temos o uso de tabelas. Depois vamos ter o uso de diagrama de interação. Então, como é que é feito o uso de diagrama de interação? Você constrói diagramas de interação para vários ômegas. Ômega, lembra que é a taxa de armação. No fundo, isso é a armação adimensionalizada. A armação é usado aqui, né, a taxa mecânica de armação. Tá? Então, você tem várias curvas, vários diagramas de interação, onde você sai aumentando o ômega. E você vai ver o ponto que está e vai tirar no olhômetro, não tem jeito, não tem como cair fora disso, o seu ômega. Então, vou dar um exemplo aqui, que a gente vai fazer, vai ser um dos nossos exemplos. Então, aqui está o diagrama de interação para esta seção só com 2 camadas de armação. Aqui são vários diagramas de interação, né, para o mesmo delta, né? Mesmo delta. O delta é o mesmo, vai depender do recobrimento. Então, para ômega igual a 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 é o vermelho, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e 1. Tá? Então, você vê, você entra aqui com o valor de Mi e aqui com o valor de Ni. Aí aqui eu entrei com um certo valor de Mi e aqui entrei com um certo valor de Ni. Tá?
Então você chega aqui, deu esse ponto. Esta linha é ômega igual a 0,3. Esta linha é ômega igual a 0,4. Essa é 0,5. Então aqui é 0,3 e 0,4. Então você vai ter que dar uma olhada e interpolar aqui. Aqui, obviamente, não é 0,35 por pouco, está 0,34. E a gente sempre bota um pouquinho mais. Sempre fica favorável à segurança, né? Então aqui é 0,3, aqui é 0,4, aqui é 0,35, é 0,34, né? Certo? Então é assim que se faz e é feito no olhômetro, tá? Então há várias tabelas desse tipo, tem livros, né? Um livro todo, né, de tabelas desse tipo. Nós vamos ver, não só para flexão composta reta, mas para flexão composta oblíqua, nós vamos ver isso. É um modo muito usado. Então, tem livros de seções retangulares cheias, seções retangulares vazadas, seções circulares cheias, seções circulares vazadas. É um livro todo só com esses diagramas de interação. Então, um método muito usado. E, finalmente, o método de programas computacionais. Então, você vai resolver esse sistema de equações não lineares. Né? Acha ômega e D, isso aqui é a armação, isso aqui é o estado limite e último, tal que NR, né? NR, o resistente de ômega e D seja exatamente o seu ND e o MR de ômega e D seja exatamente o seu MD solicitante. Então eu tenho um programinha, vocês têm isso à disposição. Você entra o BH, o D', né? Entra o detalhe da armação, né? E ele pega e acha as suas solicitações, e para essa solicitação a ruptura se dá no domínio de 11.043 e um ômega de 0,39. Então ele acha o D e o ômega e, é claro, acha a armação necessária. É claro que no escritório, né, você tem esses programas automáticos, nós vamos ver, tem na sua área também programas para fazer isso. Eu não sei se para projeto, mas com certeza para verificação tem. A gente vai fazer um exemplo. Nós vamos fazer um exemplo. E eu sempre usarei o programa. Na prova você vai ter que usar realmente o diagrama de interação, fazendo manualmente, né, os cálculos necessários de integração das tensões no aço e no concreto. Isso com certeza vai cair na prova. Isso é absoluta certeza. Tá certo? Mas nós vamos fazer o projeto de 2 pilares, ver o detalhamento na próxima aula.